sobre o preconceito, sobre as classes sociais. Então é isso que a gente vai mostrar hoje, um pouco dos ensinamentos do mensageiro de Deus. Ele foi o primeiro, quando falam sobre o Oriente Médio, ele foi o primeiro a garantir, na Constituição de El-Medina, que foi a primeira capital islâmica, que foi após a migração, depois de 13 anos de perseguições, ele fez uma Constituição. E a primeira coisa que ele colocou nessa Constituição foi o direito da pessoa ter a sua religião, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. Então, quando querem falar sobre liberdade religiosa, liberdade de expressão, o Islã já apresentou isso no século VI e no século VII. Não estamos aprendendo com a democracia agora, que eles querem trazer para nós. Isso a gente já tem no século VI e no século VII. O Islã já falava sobre democracia, sobre direitos humanos, sobre direito dos animais, sobre cuidar, ter misericórdia do pequenino, exaltar o idoso, a pessoa com uma idade mais avançada. Então, esses ensinos, o mensageiro de Deus deixou claramente para nós. E é isso que eu vou falar. Para quem não me conhece, meu nome é Ahmad, eu sou do Rio Grande do Sul, do interior de Alegrete, minha cidade natal. Sou filho de palestinos, sou descendente, sou filho de refugiados. Meu pai nasceu na Jordânia, por ser refugiado, né? Nós somos palestinos, mas o meu avô, ele acabou sendo expulso de suas terras. Então, somos filhos de refugiados, em 1964. Vivemos na Jordânia, até que meu pai resolveu vir ao Brasil para ter uma vida melhor, procurar um sustento a mais, né, como eram antigamente as pessoas. As pessoas não sabem como acontecia esse, como a gente pode falar, esse refúgio, né? A pessoa saía de seu país sem nada, com a roupa do corpo. E como sabemos, alguns resistiram, foram mortos, outros foram expulsos e outros vivem esse massacre que a gente está vendo ao vivo e a cores. Então, a vida deles foi muito difícil. Não é qualquer vida, tanto para os muçulmanos como para os cristãos. A gente mora lá num bairro cristão, minha família, ou seja, a maioria do bairro é cristão. Tem muçulmanos, é claro, mesquitas, mas a maioria são cristãos. Tem uma grande igreja, uma grande escola cristã que estuda muçulmanos e cristãos. Então sempre foi boa a nossa convivência com eles. A gente sabe que na Jordânia tem mais ou menos 5% de cristãos. Então nunca a gente viu um preconceito da parte dos irmãos cristãos e também dos irmãos muçulmanos. A gente se respeita, um respeito mútuo entre nós. E são também refugiados como nós, eles perderam suas terras, também foram massacrados, expulsos injustamente, como qualquer muçulmano, que às vezes as pessoas pensam, o povo palestino é muçulmano, né? Esse preconceito. E mesmo que for muçulmano, em sua maioria, que é correto, mas são seres humanos, primeiramente. Isso acontecendo com os palestinos ou acontecendo com qualquer outro povo, a gente deve defender. Povo sendo colonizado, perdendo as suas terras. Então, não importa se eles são ateus, se eles são indígenas, se eles são cristãos, se eles são muçulmanos, se eles são budistas, isso não importa em nada. Independentemente de sua crença, de sua ideologia, o que importa é que são seres humanos como nós, têm os mesmos direitos nossos. E isso o Islã deixa claro. Desde o século VI e VII, ele deixou claro isso, que todos nós somos iguais, não colocando diferença entre etnia, raça, cor, classe social, e sim falando que o mais honrável perante a Deus o Altíssimo é aquele que é mais temente. E como a gente sabe, a temência é algo oculto, irmãos e irmãs. Não tem como a gente enxergar. Está dentro do coração. Só Deus tem o conhecimento do que há em nossos corações. Então, a gente vê a plena misericórdia de Deus nisso. Ou seja, eu posso ser branco, você negro, você loiro, o outro com cabelo mais castanho. Não há problema nenhum nas aparências. Até o mensageiro de Deus que eu passo sobre ele, ele fala: Deus Altíssimo não olha para a aparência de vocês, e sim para os corações. É onde tem a intenção, aonde tem a sinceridade, aonde tem o amor, aonde tem a paixão, aonde tem a afeição pelo próximo, aonde tem o altruísmo, aonde tem a empatia, é dentro do coração. Então, esse externo aqui, para Deus, não é nada relevante. Pode ser o cara mais bonito, a mulher mais bonita. Isso não importa. O que importa é o que está dentro de seu coração. Então eu fiz um esboço rapidamente para apresentar, eu gosto de aulas didáticas. Então eu preparei um esboço para essa aula, eu vou apresentá-lo aqui. Deixa eu colocar aqui, é bem resumir. Não tive muito tempo, mas espero que ficou bom. Vou organizar ele aqui. Aqui, ó, o assunto da aula, né, o tratamento do profeta, que a paz de Deus seja sobre ele, com as diferentes classes de pessoas. Então eu comecei pelos pequeninos, pelas crianças, principalmente, porque elas que são os sacrificados, né?
esse genocídio, então eu preferi começar com eles. O que que o Islã fala sobre o tratamento com as crianças, com os pequeninos? Então, o passarinho do menino, essa é uma história, essa narrativa, como a gente fala, é bem conhecida, bem popular entre os muçulmanos. O mensageiro de Deus, como ele tratou esse menino que acabou perdendo esse passarinho, que é um dito profético, como é que o Anas narra, né, que foi narrado pelo Bukhari e Muslim, ou seja, um dito autêntico, que o Anas fala que o mensageiro de Deus que passa sobre ele costumava nos visitar. E eu tinha um irmãozinho, apelidado de Abu Umayr, que tinha um passarinho como o qual brincava. Então, era um animal de estimação, né, esse passarinho, ele cuidava dele, brincava, amava ele, esse passarinho. Então o passarinho morreu, e um dia o profeta que a paz sobre ele entrou e viu o menino triste. Então disse-lhe: Ó Abu Umayr, o que aconteceu com o passarinho? O profeta que a paz sobre ele mostrou empatia e carinho genuínos por uma criança triste pela morte de seu animalzinho. Ele se aproximava das crianças com afeto e atenção aos seus sentimentos. Então a gente vê que o mensageiro de Deus aqui, que a paz é sobre ele, ele sente até pelo pequenino, pela criança que está triste, que perdeu o seu passarinho. E isso o Islã ensina muito, a gente ser uma pessoa empática. Ou seja, a empatia faz parte da vida do muçulmano. Principalmente, um dos mandamentos que Deus Altíssimo ordenou é o jejum. A essência do jejum, se a pessoa prestar um pouco de atenção somente, não precisa prestar muita atenção, é te ensinar a empatia, esse lindo caráter, essa linda qualidade que devemos ter em nossos corações. Então, a empatia faz parte do caráter islâmico, da conduta islâmica, da tradição islâmica, da tradição profética. Então, o muçulmano ele deve ser uma pessoa empática, como o mensageiro de Deus mostra aqui. E também temos ditos proféticos, como foi narrado pelo Tirmidhi, que o mensageiro de Deus que passou sobre ele, quando passava pelas crianças, ele parava e cumprimentava-as, e conversava com elas, perguntava como elas estavam. Então, o mensageiro de Deus era uma pessoa social, se comunicava com as pessoas, se importava com as pessoas, e as crianças adoravam ele. Como também falam que o mensageiro de Deus às vezes estava na mesquita, após a oração, sentado, chegava uma criança e pegava na mão dele, e falava: Ó mensageiro de Deus, minha mãe quer conversar com você. E ele ia com aquela criança sem falar nada. Ele pegando a mão e levava o mensageiro de Deus, orientava ele até a sua casa, para ver o que que a mãe dele precisava, o que que estava necessitando. Então esse era o caráter do mensageiro de Deus, como que ele cuidava dessas crianças, como ele se preocupava com essas crianças, o mensageiro de Deus. Isso faz parte do caráter muçulmano. O mensageiro de Deus também proibiu da gente afastar as crianças quando elas estão nas fileiras da oração, ou seja, para esse afastamento, ou você distanciá-la dessas fileiras, isso traz o quê? Tristeza no coração delas. Elas pensarão que são abaixo de nós. Então, o mensageiro de Deus falava: deixe elas. E também, como a gente sabe, quando ele escutava, às vezes ele estava orando, e ele fala: eu queria ler um pouco mais da palavra de Deus, que a gente lê dentro das orações, mas eu escutava o choro de uma criança e encurtava a oração, porque eu pensava como que a mãe se sentiria. Imagina a mãe orando e o filho chorando. Aonde vai a cabeça da mãe? Vai ficar concentrada no filho. Fala: meu filho, será que ele caiu? O que que está acontecendo? Ou por que ele está chorando? Então ele encurtava a oração pensando naquela mãe. Isso se chama o quê? Empatia. Isso o Islã tem de sobra e, como a gente falou, é uma conduta, é um caráter islâmico que deve ser praticado por todo muçulmano e muçulmana. Agora, com mulheres. Abu Sa'id al-Khudri, que Allah esteja satisfeito com ele, uma mulher veio ao mensageiro de Allah, que a paz de Deus seja sobre ele, e falou e disse: Ó mensageiro de Allah, os homens tomaram todo o seu tempo. Reserve para nós um dia só nosso. Ele marcou um dia, encontrou-se com elas, pregou e as aconselhou. Isso demonstra que o profeta de Deus que passou sobre ele reconhecia a necessidade das mulheres em aprender e se dedicava igualmente à educação delas com dignidade e atenção. Então a mulher, como a gente sabe, a mulher deve ser valorizada. A mulher ela deve ter uma educação como o homem tem. Não tem diferença. Como o homem tem o direito de aprender, de ter conhecimento, de ter formação, a mulher tem esse mesmo direito. E esse dito prova isso, que o mensageiro de Deus deixava dias específicos somente para elas, para orientá-las, para ensiná-las. E como sabemos, irmãos e irmãs, as três primeiras universidades, quem criou? Fomos nós, muçulmanos. Por mérito de Deus, pela bênção de Deus, foi a civilização islâmica que trouxe. E a gente sabe que a primeira de Zeituna, que está na Tunísia até hoje funcionando, foi criada por uma muçulmana, uma mulher muçulmana, que fundou a primeira universidade do mundo. Foi uma mulher muçulmana. O nome dela é Fátima bint Qais. Então, ela que fundou
a primeira universidade que existiu nesse mundo. Isso mostra o valor que o Islã deu para a mulher, que ela chegou nesse patamar, de ser a primeira, não foi homem, e sim uma mulher, de fundar uma universidade. E como sabemos, a mais sábia entre os companheiros do profeta, em vários aspectos religiosos, sem divergência alguma entre os sábios, é a Aisha, a esposa do mensageiro de Deus. Os seus companheiros do mensageiro de Deus, os companheiros dos companheiros do mensageiro de Deus, sentavam e aprendiam com ela, procuravam conhecimento com ela. Então, o Islã nunca proibiu a mulher de ensinar, o Islã nunca proibiu a mulher de aprender, como tem esse preconceito. Por isso que eu falo, preconceito é sinônimo de desinformação. O melhor remédio para o preconceito é a leitura, é pegar um livro e ler, estudar, perguntar. O remédio da ignorância é a pergunta, para a pessoa passar a conhecer daquilo que está falando e não falar algo inverídico, uma inverdade e prejudicar os outros. Isso não faz parte do caráter do ser humano. E também a gente sabe que o mensageiro de Deus também falou para nós sobre as mulheres, que a gente deve tratar elas da melhor forma, falando: "Tratem as mulheres da melhor forma". Isso foi uma das últimas palavras que ele falou antes de sua morte. Então a preocupação do mensageiro de Deus antes de sua morte é o tratamento para com as mulheres. Por quê? Porque viviam numa sociedade de ignorância, uma sociedade de trevas, que injustiçavam as mulheres, e o Islã deu o direito que elas não tinham. Por isso que um orientalista, Gustave Le Bon, polímata francês conhecido, ateu, sociólogo, médico, historiador e outras coisas, como sabemos, um grande psicólogo, como a gente sabe, psicologia das multidões, quem não conhece Gustavo Le Bon sobre isso? Então ele fala, se a gente estudar a história, a gente vai entender que a religião que deu o valor e os direitos das mulheres foi o Islã. E se a gente falar que foi a única religião que praticou isso e deu esse direito para as mulheres, a gente não está exagerando em nada. Ele fala isso no seu livro A Civilização Árabe, que ele tem, é muito interessante porque ele conviveu com os árabes e os muçulmanos e ele fez essas afirmações depois de ter conhecimento sobre esse povo. Então, agora com não muçulmanos também, como era o tratamento do mensageiro de Deus com os não muçulmanos? Como a gente sabe, o amor ele não é exclusivo somente para os muçulmanos, mas também para os não muçulmanos. Por isso que Deus Altíssimo ele fala no Alcorão, descrevendo o mensageiro de Deus, ele chama ele de quê? Rahmatan lil alamin, quer dizer uma misericórdia para toda a humanidade, para todos os seres humanos, tanto os animais como os seres humanos, racionais, irracionais, para todas as pessoas, para todos os seres vivos, o mensageiro de Deus que a paz sobre ele é uma misericórdia enviada, um presente de Deus Altíssimo para toda a humanidade. E Anas, o que ele fala, esse companheiro, essa testemunha ocular? Ele disse: havia um jovem judeu que servia o profeta, que a paz de Deus esteja sobre ele. Ele adoeceu e o profeta foi visitá-lo. Sentou-se à sua cabeceira e disse: aceita o Islã. O jovem olhou para o pai, que era judeu, que lhe, que lhe disse: obedece Abul Qasim, ou seja, era a cunha, né? Que os árabes eles chamam, ele é como se fosse o pai do filho mais velho, né? Se tu tem um filho chamado Leonardo, eles vão te chamar de pai do Leonardo. É como se fosse assim, porque o nome do filho do mensageiro de Deus era Qasim. Ele então aceitou o Islã e o profeta saiu dizendo: louvado seja Allah que salvou do fogo. Apesar da diferença de religião, o profeta visitou o jovem enfermo, mostrando sua humanidade. Com ternura, guiou o rapaz ao Islã em seus últimos momentos. Então a gente vê o mensageiro de Deus que a paz sobre ele visitou uma pessoa não muçulmana e também convidou ele para aceitar o Islã, para a orientação de Deus Altíssimo, para o que ele vem orientar as pessoas. Ele é o profeta para toda a humanidade. Ele não é o profeta somente dos árabes, e sim para toda a humanidade. Convidou esse jovem judeu. O jovem judeu, indeciso, olha para o pai fala: aceite. Sabe qual que é a proposta? Aceite o que o mensageiro de Deus está propondo. E ele aceita. E também temos também a passagem que foi narrada pelo Ibn Hibban, que o mensageiro de Deus, um certo dia, estava com seus companheiros e estava passando o enterro de um judeu, e o mensageiro de Deus, que a paz de Deus sobre ele, se levantou, sinal de respeito para essas pessoas que estão enterrando o seu ente querido. Então os companheiros ficaram sem entender, falaram: mensageiro de Deus, é um judeu esse cara aqui que está se levantando, é um judeu. Aí o mensageiro de Deus olha para eles e fala: mas ele não é uma alma, ele não é um ser humano. Então isso também mostra que o Islã, ele não vem só para fazer o bem para os crentes, para os tementes, mas também para as pessoas que não são muçulmanas. E Deus Altíssimo ordena no Alcorão, Deus falando, e Deus não proíbe vocês de tratar os que não são muçulmanos com benevolência e justiça.
Então, isso aí é uma ordem de Deus, tratar os não muçulmanos com benevolência e justiça, como o mensageiro de Deus que passou sobre ele tratou essas pessoas. Como a gente falou, na Constituição da Medina, quando ele chegou, a primeira coisa que ele garantiu é a liberdade religiosa desses judeus, que não eram muçulmanos, dos pagãos que estavam, que ainda não se converteram ao Islã, ele garantiu o direito religioso dessas pessoas, de crer no seu Deus, de crer no seu livro sagrado e também a liberdade religiosa de expressar isso. Então, o Islã ensinou-nos a respeitar o próximo. Por isso que eu não gosto de usar a palavra, irmãos e irmãs, tolerância. Tolerar é uma coisa que tu faz, ó, eu tolero ali o fulano. Então, a gente deve respeitar o próximo. Não é tolerá-lo, e sim respeitá-lo e também respeitar a sua ideologia e a sua religião, é claro. Então aqui a gente tem também com os pecadores, o jovem que queria cometer adultério. Isso aqui é uma aula de psicologia. Essa passagem é uma aula de psicologia. Ou seja, um homem, um jovem, ele chega ao mensageiro de Deus pedindo permissão para fazer adultério. E como sabemos, irmãos e irmãs, o adultério é um dos pecados maiores. É um mandamento de Deus negativo, a proibição do adultério. Deus não fala nem um versículo no Corão, não adulterás. Ele fala algo mais eloquente. Ele fala para ti não se aproxime do adultério. Ou seja, a aproximação do adultério já é pecado. Por quê? Porque se você se aproximar dele com as introduções que levam até ele, você cairá em adultério. Então esse homem está perguntando para o mensageiro de Deus, pedindo permissão, querendo cometer o adultério. Então ele fala: "Ô mensageiro de Deus, permite-me cometer adultério". Os companheiros ficaram indignados, mas o profeta o chamou com calma, pediu que se sentasse e lhe perguntou. Imagina um cara chegando naquele tempo falando: "Olha, eu quero fazer adultério". Para o mensageiro de Deus. As pessoas ficaram indignadas: "Que esse cara está falando, amigo? Que esse jovem está falando? Enlouqueceu?". O mensageiro de Deus aqui falou: "Senta aqui, jovem. Senta, se aproxima. Olha como que ele vai tratar isso". Ele fala para ele, ó, ele perguntou: "Você aceitaria isso para sua mãe?". Ele disse: "Não". O profeta respondeu da mesma forma: "As pessoas não gostam disso para suas mães". O que está ensinando ele? Empatia. Você coloca no lugar dos outros. O que é empatia? Resumidamente, tu se colocar no lugar dos outros. Se tu não conseguir se colocar no lugar dos outros, tu não vai conseguir ser uma pessoa empática, tu não vai conseguir entender o que é empatia. Então o mensageiro de Deus falou: "Olha", não falou para ele: "Isso aqui é um pecado, não faça isso, pecador". Não começou a gritar com ele. Falou: "Calma, quer cometer pecado, tudo bem. E se alguém fizer com a sua mãe? O que você acha disso?". "Ah, eu não aceito". "Como, com a minha mãe?". Falou: "As pessoas também não gostam que fazem adultério com as suas mães. Como tu não gosta, se coloque no lugar delas, elas também não gostam. Também pensam da mesma forma que você pensa". E o profeta respondeu da mesma forma: "As pessoas não gostam disso para suas mães". E assim perguntou sobre filha, irmã, tia. Então ele citando os mesmos exemplos. "E para sua filha? Eu também não aceito. E a sua irmã? Eu também não aceito". E as pessoas também não aceitam que você faça adultério com as suas filhas, suas irmãs, suas tias. Até que o jovem ficou envergonhado. Então o profeta que passou sobre ele colocou a mão sobre o peito do rapaz e disse: "Ó Allah", suplicando para ele: "Perdoa o seu pecado, purifique o seu coração e protege a sua castidade". E o jovem nunca mais se inclinou a isso. Uma verdadeira aula de psicologia profética, calma, argumentação lógica e empatia. O profeta, que a paz de Deus esteja sobre ele, não repreendeu, nem humilhou, mas tocou o coração do jovem, tanto literalmente como espiritualmente. Ele tocou no coração desse jovem. Então são vários e vários, irmãos e irmãs, o exemplo do mensageiro de Deus, desse grande mestre, como aquele jornalista que escreveu o livro dos 100 homens mais importantes do mundo, e ele é cristão, e ele colocou um mensageiro de Deus como o melhor de todos os homens. Falaram: "Você é cristão, amigo, por que você não colocou Jesus?". Ele falou: "Não tem como. Eu li a história desse homem. A gente tem o exemplo deles em toda parte, em todos os aspectos da vida, eu tenho o exemplo desse homem. Ele com poder, ele sem poder, porque como fala um provérbio chinês muito bonito, dê poder para a pessoa que você conhecerá ela. É muito importante, uma coisa é tu ser poder, mas uma coisa é você ser líder, general, comandante, tudo embaixo de você. Você pode fazer o que você não podia fazer quando você não tinha poder. E mesmo assim ele fala, ele manteve aquele mesmo caráter, misericordioso, bondoso, benevolente, caridoso com todas as pessoas. Não somente com os muçulmanos, mas com todas as pessoas, mostrando e vivendo aquele versículo que fala que ele é a misericórdia para todas as pessoas que Deus o Altíssimo que criou. Agora com os ignorantes. O beduíno na mesquita, Anas, que Deus seja satisfeito com ele, disse:
Estávamos na mesquita com o mensageiro de Deus, quando um beduíno entrou e urinou em um canto. Os companheiros o repreenderam. O profeta disse: Deixe-no, não interrompam. Depois pediu um balde de água e derramou sobre o local. Então, aqui, claro que eu resumi isso. Aqui tem até uma sabedoria dentro da medicina. A pessoa, quando está urinando, tu não pode interrompê-la. Tu prejudica ela, os órgãos dela também, o corpo dela. Então, tu não pode prejudicá-la. Então, essa era a preocupação do mensageiro de Deus. Ele fez algo errado, de urinar dentro da mesquita. É uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa que não sabe que isso não é permissível dentro da mesquita. É um beduíno que mora no deserto, não é o que mora com a gente na cidade, que conhece as mesquitas, que convive com a gente, que escuta as nossas aulas, é uma pessoa com pouco conhecimento. Já os companheiros se desesperaram, queriam agredi-lo. O que é que tu está fazendo? A casa de Deus. O mensageiro de Deus, deixa ele terminar, não interrompa ele. Falou, traz o balde, joga água em cima, seja limpa, purifica o lugar que ele urinou. E aí o mensageiro de Deus, ó, sabedoria e misericórdia, em vez de causar escândalo ou humilhação. O profeta protegeu a dignidade do homem e ensinou com gentileza. Como eu falei para vocês, eu resumi aqui. O mensageiro de Deus, ele chama ele e fala: Senhor, as mesquitas não foram construídas para isso. Foram construídas para adorar a Deus Altíssimo, para exaltar a Deus Altíssimo, para a gente fazer as orações a Deus Altíssimo, e não para a gente fazer as nossas necessidades fisiológicas. Então, quando ele viu isso, ele falou: Ó Deus, tenha misericórdia de mim e do profeta, e não tenha misericórdia de mais ninguém. Vocês prenderam ele, trataram ele mal. Então ele ficou bravo. Aí o mensageiro de Deus olha para ele e fala: Você encurtou. A misericórdia de Deus é para todas as pessoas. Tu deixou ela específica somente para mim e para você. Ou seja, corrigindo ele. A misericórdia de Deus é para todas as pessoas. Então, olha o ensino, irmãos e irmãs. Olha como ele lidava com as pessoas ignorantes, sem conhecimento. O que a gente hoje, no século XXI, com todo esse conhecimento, com todos esses livros, com todos esses conhecimentos na área da psicologia, psiquiatria, o que a gente aprende, cada vez evoluindo mais, a gente não tem esse tratamento. Mas se uma pessoa faz isso na mesquita, ou faz isso em algum lugar, o que a gente vai fazer com essa pessoa? Ele lá no século VII, irmãos e irmãs, lá na Idade Média, que era, como a gente falou, pessoas bárbaros lá, selvagens, a selvageria que a gente conhece. Olha como era esse ser humano. Ele viu, a pessoa não tem conhecimento. Então, como que a gente deve lidar com as pessoas que não têm conhecimento com amor? E tem algo muito bonito no Islã, que é os fundamentos da jurisprudência. O que a gente aprende? Antes da pessoa ser considerada pecadora, ela tem que ter essas duas condições. A primeira, o conhecimento de que aquilo é pecado. Por exemplo, vamos falar que a pessoa não sabe que a carne suína é um pecado no Islã, é proibida dentro do Islã. Então a pessoa se converte e continua consumindo essa carne suína porque ela era cristã, por exemplo, antes de ser muçulmana. Agora a gente fala essa pessoa é pecadora? Não. Por quê? Ela não conhece, ela não sabe sobre essa proibição. Então a lei de Deus é perfeita, não vai puni-la. Depois tem outra condição, ela passou a saber. Chegou o versículo corânico, o dito profético, mostrando essa proibição, mas ela não entendeu essa proibição, que aquilo significa proibição. Está vedado a vós a carne suína. O que é vedado? Eu vou saber essa palavra em português. Não entendeu a pessoa. Palavra difícil, que não está sempre no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então a pessoa não entendeu. Continuou comendo essa carne. Cometeu o pecado? Não cometeu. Por quê? Não entendeu. Então isso mostra a misericórdia de Deus Altíssimo para com o ser humano, para facilitar para ele os mandamentos. Os mandamentos foram designados, ordenados e determinados por Deus para ter uma sociedade em segurança, para ter uma sociedade amorosa, para ter justiça dentro da sociedade e para, primeiramente, te fazer um ser humano melhor. Por isso que eu sempre falo, a religiosidade, irmãos e irmãs, não é somente o externo é depois do interno, ou seja, o íntimo. Primeira coisa, a gente tem que se preocupar o que com o íntimo? A sinceridade, o amor, cuidar das pessoas, zelar por elas. Se tu for ver o Islã, resumidamente, quando tu lê todo ali, ó, o Alcorão, lê os ditos proféticos, tu vai chegar numa conclusão. Pode ter certeza que a coisa mais importante depois da unicidade de Deus, de adorar somente a Deus, é zelar pelo próximo, é ajudar o próximo, é cuidar do próximo. E como que eu consigo provar isso? Com vários e vários versículos e ditos proféticos que mostram isso, que as nossas ações, os nossos atos adorativos só serão aceitos e relevantes perante a Deus quando eu zelar pelo próximo e não prejudicá-lo. Como mensageiro de Deus, que a paz de Deus sobre ele, foi perguntado sobre duas pessoas. Chegaram os companheiros e falaram: olha, profeta de Deus, tem uma pessoa que ela não
faz muitas orações, não faz muitos jejuns, mas ela é uma pessoa o quê? Que trata muito bem a vizinhança. Cuida dos vizinhos, se preocupa com eles, pergunta como eles estão precisando de ajuda, bom dia, boa tarde, como está? Estou te vendo triste, tenta alegrá-los. Esse é o trabalho dele. O mensageiro de Deus, o que que falou? Essa pessoa estará no paraíso. Faz poucas orações, mas o que que releva? O que que importa realmente tu ajudar o próximo, zelar pelo próximo. E depois eles perguntam: "Mensageiro de Deus, tem uma mulher que ela passa jejuando nos dias e de noite passa orando, ou seja, uma adoradora, adorante a Deus Altíssimo, mas ela prejudica os vizinhos". O mensageiro de Deus fala: "Ela será punida por Deus Altíssimo". Ou seja, não valeu nada esses atos adorativos. Pode ficar jejuando todo dia, pode ficar dentro da mesquita rezando, 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 e pra cima, pra baixo, não vai adiantar nada. Por quê? Tu prejudica os outros. Então o que que a gente entende desse dito? Já é uma boa ação tu não prejudicar ninguém. E melhor ainda é ajudar alguém. Só de você não estar prejudicando ninguém, já está fazendo muitas coisas, muitas boas ações, e só não prejudicar o ser humano. Então a gente vê que a coisa mais importante é o caráter. Por isso que o mensageiro de Deus que eu passo sobre ele, ele fala: "E eu não fui enviado a não ser para aperfeiçoar a excelência do caráter de vocês". E também o mensageiro de Deus fala que eu passo sobre ele: "E eu não fui enviado a não ser para facilitar e não dificultar". Então, e não dificultem para as pessoas. A religião do Islã é uma religião que, irmãos e irmãs, uma religião equilibrada. Se tu querer ir para o extremo, ela te derrota. E se tu querer ir para a negligência, ela te corrige. Tem que ser equilíbrio, no meio. Ou seja, uma senda reta. A gente nem sempre fala dos muçulmanos, a senda reta. É dessa forma. Não exagerar e também o quê? Não entrar em negligência. Por isso que você vê os muçulmanos, em tudo em sua vida, é tudo o que é moderado, equilibrado. Como a Aisha fala, o mensageiro de Deus que paz sobre ele, ele escolhia sempre a coisa mais fácil, sempre querendo o quê? Facilitar, tanto para a nação dele, como para os seus companheiros que estavam presentes, que faziam parte da nação dele. Então o mensageiro de Deus sempre desejou o quê? Facilitar para as pessoas. Chegou aquele beduíno para ele lá do meio do deserto, falou: "Ô mensageiro de Deus, opa, é mandamento para tudo que é lado, é não sei o quê, é obrigações, é atos, é não sei o quê, eu não consigo fazer isso". O mensageiro de Deus olhou para ele: "Olha, cumpre os pilares do Islã, que é a oração, o zaká, o jejum, a peregrinação". E ele falou: "Olha, mensageiro de Deus, isso eu consigo, eu vou cumprir todos". O mensageiro de Deus, o que ele falou? Se ele falou a verdade, ele entrará no paraíso. Em outra versão, se ele falou a verdade, ele será dos bem-aventurados. Então o que que a gente entende? Que Deus facilitou para nós e não dificultou. Se Deus quer a facilidade, como ele fala em vários e vários versículos do Alcorão, e por certo, Deus quer a facilidade para vós e não a dificuldade na religião. Então Deus quer o que? Facilitar para as pessoas, para elas crerem, entenderem o propósito dessa vida. Como a gente sabe, nós temos um propósito aqui. E o maior dos propósitos é a conexão com o Senhor, a intimidade com o Senhor, conversar com o Senhor, ou seja, estar na presença do Senhor. E tu vai só estar na presença do Senhor quando você estiver fazendo o bem para o próximo. Então aqui, com os idosos também, o mensageiro de Deus que eu passo sobre ele, disse: "Faz parte da reverência a Allah, da temência a Allah, a Deus, honrar o idoso muçulmano". O profeta que passou sobre ele ensinava que o respeito aos mais velhos não é apenas etiqueta social, mas um ato de adoração e reverência a Deus. Ele dava prioridade a idosos em discursos, orações e reuniões. Também nas orações ele via que tinham pessoas com uma certa idade avançada, ele sempre o que facilitava para essas pessoas, para não o quê? Dificultar. Uma pessoa agora, por exemplo, que tem diabetes, não consegue ficar muito tempo com ablução, a pessoa tem que entender o público, tem que entender os orantes, as pessoas que estão rezando atrás de você. Isso faz parte da sabedoria do imã, ou seja, do líder religioso. Quando ele para fazer a oração, ele olha: quem é meu público que está aqui? São jovens? São crianças? São idosos? São mulheres com filhos? Ele tem que saber disso para não dificultar para essas pessoas dentro da oração. Então, o mensageiro de Deus era uma pessoa que é bondosa também para os idosos e também fala para nós que faz parte da benevolência, faz parte do caráter do Islã, a gente o quê? Exaltar o idoso, exaltar as pessoas, como a gente sabe, nos países islâmicos, quando o idoso entra no ônibus, é todo mundo se levantando, querendo colocar ele sentar. Isso é uma honra para nós, e esse é um ensinamento profético. É dessa forma que o mensageiro de Deus, que a paz de Deus esteja sobre ele, ensinou. E também isso não é exclusivo somente para os muçulmanos. Por quê? No tempo do Sayyidina Omar, tinha um judeu idoso. E o Islã, isso também é uma coisa que as pessoas não sabem, foi a primeira nação a colocar uma aposentadoria para as pessoas idosas, foram os muçulmanos. Sayyidina Omar, uma certa vez, estava andando e viu uma pessoa mendigando
e ela era o que? Um judeu, uma pessoa judia, mendigando. E o homem vê o estado daquela pessoa, o jeito que ela estava, necessitada, fala: "O que que houve? Cadê a sua família? Cadê seus filhos? Que situação é essa?" Aí ele fala: "Eu não tenho família, sou solitário, sou judeu, não tenho como me sustentar, sou idoso." Aí Sayyidina Omar fala para o Aslam, que era o companheiro dele, fala: "O que que a gente vai falar perante a Deus? Uma pessoa como essa, no nosso califado, o que que a gente vai falar perante a Deus?" Aí ele fala para o Aslam, fala: "Olha, coloca para ele algo, para ele, receber, para ele se sustentar. Um sustento específico para ele não ficar nessa situação." O que que esse sustento hoje a gente chama? Aposentadoria, que a pessoa recebe, hoje é mensal ou semanal, dependendo de cada país ou de cada instituição ou quem paga, né, para essas pessoas. O Islã já fez isso lá no século VII da Idade Média. E ainda com quem? Começou com um judeu. Ou seja, ela surgiu a aposentadoria não por causa do muçulmano idoso, por causa de um judeu. E até o mensageiro de Deus não será ou não crerá verdadeiro sobre ele fala de Deus, um crente verdadeiro, até que deseje para o seu irmão aquilo que deseje para si mesmo. Em outra versão, até que deseje para o seu vizinho aquilo que deseja para si mesmo. O que que muda nisso? Muda muita coisa. Porque a gente pode entender aqui o irmão de fé, ou podemos entender o irmão de pátria, como nós somos irmãos brasileiros, todos nós somos brasileiros. Mas aquela outra versão é muito mais ampla. Por quê? Porque fala vizinho, sobre o vizinho, desejar para o vizinho aquilo que tu deseja para si mesmo. E quem eram os vizinhos? Contextualizando. Contexto histórico é muito importante para entender as coisas. Quem eram os vizinhos do mensageiro de Deus na Medina? Os judeus. Ou seja, não muçulmanos. Então, para ti ser um verdadeiro crente, crer verdadeiramente, esse é o top dos tops, ou seja, o nível mais top que tem. Não tem nível maior do que esse. É tu desejar para o seu vizinho aquilo que tu deseja para si mesmo. O teu próximo, tu deseja para ti e para ele a mesma coisa. Então isso a gente também fala sobre empatia. Também tem algo maior que empatia, que é o altruísmo. Não tem caráter maior, não tem qualidade maior do que o altruísmo. Então qual que é a diferença do altruísmo, por exemplo, por uma caridade, por zelar pela pessoa? Podemos dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa está na rodoviária, está, por exemplo, ali com R$ 10, depois de sair do trabalho, comprou a comida para sustentar a família, sobrou esses R$ 10 do ônibus, ele vai precisar para chegar em casa. E chega uma pessoa ali para pagar e não tem condição, perdeu a carteira, está numa situação difícil, e ele fala para a pessoa: "Toma aí, vá." E essa pessoa entra no ônibus e vai para o seu compromisso, para algo que ela estava precisando, estava numa situação difícil, e esse homem fica sem nada. E vai ter que ir a pé para casa. Isso se chama o quê? Altruísmo. É tu preferir o outro acima de si mesmo. Por isso que Deus fala sobre os adeptos da Medina. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Então ele fala, eles preferem os outros do que eles mesmos, mesmo eles estando, vivendo em uma extrema pobreza. Não é qualquer pobreza, a extrema pobreza, eles preferiam os outros. Falando sobre esses muçulmanos, essas pessoas sinceras, essas pessoas que tiveram grandes caracteres, como a gente viu e citamos. Então, o altruísmo ainda é superior à empatia, é acima. E também o mensageiro foi o maior exemplo em altruísmo também. Quando ele estava uma certa vez na mesquita e uma companheira dele fez uma túnica para ele e trouxe para ele. Falou, mensageiro de Deus, sabia que ele não tinha. Trouxe para ele aquela túnica e deu para ele. Ele ficou feliz, agradeceu. E um dos que estavam sentados colocou o olho naquela túnica e falou: "Ó mensageiro de Deus, me dê essa túnica para mim." Ou seja, ele não tem túnica. Aí os companheiros ficaram bravos com ele. Tu sabe que ele não tem. E tu sabe que ele não nega nada a ninguém. O mensageiro de Deus o que? Deu a túnica para ele. Nem usou ela. Deu para ele. Por isso que eu falo para vocês, irmãos e irmãs. O mensageiro de Deus foi o primeiro a ensinar o altruísmo, a empatia. Não é o Alcorão revelar os companheiros fazerem esses atos altruístas ou empáticos. Não, ele foi o primeiro a fazer isso. E como também tem várias e várias outras passagens que mostram esse altruísmo do mensageiro de Deus e como ele se comportava com as pessoas. Aqui, ó, com servos, nunca reclamou. Anas, que Deus esteja satisfeito com ele, disse: serviu o profeta de Deus, que a paz de Deus esteja sobre ele, por 10 anos. Ele nunca me disse sequer, nem me perguntou por que eu fiz algo ou por que deixei de fazer.
profeta que a paz sobre ele demonstrava paciência excepcional, mesmo com erros ou omissões de um jovem. Isso mostra seu caráter nobre e sua liderança baseada na misericórdia, não no autoritarismo. O que a gente entende aqui? Ele está falando para ti, o Anas, eu servi ele 10 anos, eu fiquei com ele. Hoje, irmãos e irmãs, se a gente fica com uma pessoa 2, 3 dias, a gente não quer nem ver mais a cara dessa pessoa. Já descobre todos os defeitos dela, ó, se escapa. 10 anos com ele, 10. E o que ele fala? Ele nunca me perguntou: "Por que tu fez isso e por que tu não fez aquilo?". Olha o caráter dessa pessoa, ou seja, nunca se meteu na minha vida. "Por que tu tá fazendo isso? Por que tu não faz isso?". Como aquele patrão chato que fica se metendo na vida pessoal do funcionário. Não é seu direito, amigo. Isso não tem nada que ver com a vida pessoal dele, tem que ver com o trabalho dele. O que ele trabalha para você, tu tem o direito de perguntar, mas não sobre a vida pessoal dele. Quer saber as coisas. Ele nunca perguntou. E ele fala também, o Anas acrescentou, é como eu falei, eu resumi esses relatos. O Enas fala, uma vez o mensageiro de Deus me pediu para fazer algo para ele. E eu fui fazer esse algo. No caminho, eu encontrei meus amigos. Ou seja, era uma criança, um jovem, adolescente. Encontrei meus amigos brincando. Parei e comecei a brincar com eles. Esqueci aquilo que o mensageiro de Deus pediu para mim. Passou um tempo, quando eu vejo alguém me abraçando por trás. E eu olho, é o mensageiro de Deus. Eu, pá, me esqueci de fazer aquilo. Ele apenas sorriu e ele mesmo foi e fez aquilo que ele tinha pedido para mim. Então mostra o grande caráter, o nobre caráter do mensageiro de Deus, que Deus Altíssimo fala dentro do Corão, e por certo, você é de um grande ou grandioso caráter. Isso é relatado por testemunhas oculares que viram e conviveram com esse homem. Não é o fulano falou, o ciclano falou. Não, testemunhas oculares que viram, que conviveram com esse grande homem, que amavam ele mais do que elas mesmas. Aqui com os inimigos também, o mensageiro de Deus, como que ele tratava seus inimigos. No dia da conquista de Meca, após anos de perseguição e tortura dos muçulmanos, o profeta declarou: "Vão, vocês estão livres". Apesar de estar em posição de pleno poder, o profeta que a paz sobre ele perdoou aqueles que o expulsaram e mataram seus companheiros. Sua atitude resultou na entrada massiva dos habitantes de Meca no Islã. Não tem homem como esse. A história nunca viu um homem como esse, e uma conquista como essa. Como o próprio Gustave Le Bon, que a gente falou sobre ele agora há pouco, ele fala sobre isso. Ele falou: "A história nunca conheceu um conquistador mais misericordioso do que os muçulmanos". É só ler a história. Então, o mensageiro de Deus, como eu falei para vocês, tu conhece um homem quando tu dá para ele poder. Quando ele volta para Meca, que isso foi no ano 8, ou seja, depois dessa perseguição, deles enviarem exércitos para destruir o profeta Muhammad e seus companheiros na Medina, perseguição, roubar os seus lares, roubar as suas riquezas, matar os seus familiares, por 20 anos. Imagina 20 anos de perseguição, o profeta vem conquistar Meca com 10.000 soldados. Eles não tinham nenhum nessa situação, não tinham o que fazer. O profeta podia fazer o que ele desejasse, como vingança pelo que eles fizeram contra ele e seus companheiros. Até alguns dos companheiros falaram: "Hoje é o dia da vingança". Falaram: "Hoje é o dia que a gente vai se vingar pelos nossos filhos, nossos parentes, nossos bens". O mensageiro de Deus olhou para eles e falou: "Hoje é o dia da misericórdia. Hoje é o dia do perdão. Hoje prevalecerá a misericórdia e o perdão". Quando as pessoas viram isso, entraram no Islã, aderiram ao Islã, falaram: "Que homem é esse? Que religião é essa?". Depois de tudo isso, e ainda ele perdoa, ele fala para ele: "Vão, vocês estão livres". Mas ali eles entenderam que a verdadeira liberdade estava dentro do Islã. Eles entenderam que ser livre era estar dentro do Islã, é ser como uma pessoa como essa. Por isso que não vai ter nenhum sociólogo, como fala o Gustavo Le Bon, que vai explicar como em 23 anos esses bárbaros, esses selvagens se tornaram pessoas como essas. Até o Império Romano, quando via esses beduínos, esses aí, os pérsicos, esses árabes aí, esses pastores de ovelhas aí, como dominar o mundo, trouxeram a maior civilização que a gente viu na Andaluzia, o maior conhecimento científico. Quando eu falo Islã, falo sobre o conhecimento científico, que muitas vezes no Ocidente, infelizmente, ele é o quê? Ocultado. Trocando até o nome dos grandes sábios muçulmanos, Averroes. Quem vai saber que é Averroes? Falei Baruch, para as pessoas conhecerem, como a gente sabe que o livro que ficou desde o século X como o livro principal da medicina, quem que escreveu? Os muçulmanos. A Avicina. Então tem várias e várias contribuições do Islã para a civilização do ser humano e para a ciência, é claro. Então aqui mostra como o mensageiro de Deus, capaz de sobre ele, perdoou as pessoas. Aqui os deficientes, pessoas que têm deficiência. A respeito do cego, Abdullah ibn Maktum, Allah revelou. Além disso, o profeta nomeava governador de Madina. Ou seja, Allah disse o quê? Abasa wa tawalla. Ou seja, o profeta de Deus, quando viu ele, como ele estava ocupado com os grandes,
Mackenzies, Macanos, os líderes, o profeta falou para ele: "Ó, espera aí, deixa eu conversar com eles". Ou seja, dando preocupação para aqueles caras, achando que eles iam o quê? Se converter, iam parar de renegar a Deus, parar da perseguição. E aí Deus fala sobre esse cego, dentro do Alcorão. E quando o cego chegou até ele, ou seja, até o mensageiro de Deus, ele, o profeta, franziu o rosto e se virou, porque levei um cego. Alusão à ocasião em que o profeta conversava com os líderes coraixitas e o cego interrompeu, querendo falar. Ele veio, ele estava apressado, querendo a orientação. Ele era o verdadeiro temente. O Ahua Yarsha, Deus fala ainda, Deus testemunha que esse cego, ele é temente. E ele tem temência. Mas aqueles líderes, o quê? Queriam só ostentar, que estavam ali falando com o mensageiro de Deus, mas não queriam nada de verdade, não queriam temer a Deus, queriam continuar com as suas perseguições. Essa revelação mostra que até o mais nobre dos homens foi corrigido em favor do deficiente. Ibn Maktum recebeu honra e função pública, o que mostra o fim da marginalização dos portadores de necessidades especiais no Islã. O profeta tornou ele o quê? Um mueddin, ou seja, a pessoa que faz o adhan, o chamamento para a oração, 5 vezes por dia, a gente escuta aquele chamamento de oração. Quem que fazia? Um deficiente visual. Ele o quê? Não enxergava. Era cego. Mas o mensageiro de Deus deu um lugar para ele na sociedade, deu um emprego para ele, exaltou ele, mesmo ele sendo o que deficiente, para mostrar para nós que mesmo os deficientes físicos, eles têm lugar sim na sociedade, como em outros casos que a gente também conhece sobre alguns deficientes com delegações e pessoas de outras religiões, por exemplo, os cristãos de Najran. Veio uma delegação cristã da cidade de Najran ao profeta. Ele os recebeu, permitiu que orassem conforme a sua fé dentro da mesquita e dialogou com eles respeitosamente. Então, pessoas cristãs no tempo do mensageiro de Deus, o profeta recebeu, honrou elas e também deixou ela praticar a religião delas, a própria religião, não impedindo, como eu falei para vocês, a primeira constituição islâmica aconteceu na Medina. E a primeira ordem que ele colocou, a primeira lei, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. Então, esses cristãos vieram, foram recebidos pelo mensageiro de Deus, foram tratados com respeito, com o mensageiro de Deus que passa sobre ele. E como sabemos, os judeus também que moravam na Medina, também os companheiros do profeta rezavam nas sinagogas dos judeus, e tinha um bom relacionamento entre eles, e um respeito mútuo entre essas pessoas, que também são primos, como a gente sabe, filhos de Abraão, semíticos. E como sabemos também, isso mostra para nós, irmãos e irmãs, o respeito que nós devemos ter com as outras religiões, não sendo somente cristãos, também budistas e qualquer outra religião, a gente deve respeitar. Se tu quer ser respeitado, primeiramente você deve respeitar. Como Sayyidina Ali ele ensina a gente, alayhi salam, ele fala: tratem as pessoas como você gostaria que elas tratassem você. É isso que o Islã ensina. E não aquele ditado, aquele provérbio errado que a gente escuta, o jeito que tu me tratar, eu te trato. Aí eu te pergunto, o que que você vai ser melhor que essa pessoa? Você é do mesmo nível dela. Se ela se rebaixar, você se rebaixa. Do mesmo nível. Então a gente deve tratar as pessoas como a gente gostaria que elas tratassem a gente. Eles ficaram 3 dias em Medina. Quando chegou a hora da oração deles, se levantaram para orar na mesquita. Alguns companheiros quiseram impedi-los, mas o mensageiro de Deus disse: deixe-nos. Essa atitude evidencia o respeito à liberdade religiosa, mesmo dentro de um ambiente islâmico. Foi um exemplo histórico de convivência interreligiosa sem comprometer os princípios islâmicos. Como sabemos também, a grande conquista de Jerusalém não existiu na história pessoas que conquistaram Jerusalém, a Palestina, sem derramar uma gota de sangue, a não ser os muçulmanos. No tempo de Omar e o Santo Sefrônio, esses dois grandes personagens. De um lado, o califa dos muçulmanos, conhecido como Al-Faruq, o justo, e do outro lado, o Santo Sefrônio, o líder dos cristãos em Jerusalém. Como que foi esse encontro, essa convivência entre os dois por poucos dias? Mas como que foi? Santo Sefrônio ele até convida o Omar para rezar no Santo Sepulcro, o lugar mais sagrado no cristianismo, como sabemos. Então Omar fala para ele: meu irmão, eu não aceito rezar no Santo Sepulcro. E ele ficou ofendido, Santo Sefrônio, falou: por quê? Líder dos muçulmanos, como que tu não aceita? É um lugar sagrado para nós. É uma honra você rezar aqui dentro. Ele falou: olha, eu tenho medo que futuramente alguns muçulmanos criem uma mesquita nesse lugar porque eu rezei nesse lugar e ocupam aquilo que é de vocês, que é um lugar sagrado para vocês. Então ele se rejeita. E essa história, olha, é impressionante. Não foram os muçulmanos que contaram ela, foram os próprios historiadores cristãos. Os muçulmanos ficam repetindo, não é dos nossos livros. Só a gente vai saber essa história do Ibn Khaldun no século 8 do nosso calendário.
ou seja, mais ou menos 900 anos atrás. Mas isso foi citado pelos historiadores cristãos, muito antes. Como que souberam disso? Santo Sefrônio falou para eles, informou eles sobre esse homem. E o porquê ele não rejeitou, e o porquê ele rejeitou, não é para preconceito ao cristianismo ou para o seu lugar sagrado, mas para preservar e exaltar esse lugar sagrado dos cristãos. E como sabemos, até hoje, irmãos e irmãs, quem cuida do Santo Sepulcro são duas famílias muçulmanas. Eu até postei isso nas minhas páginas, mostrando os testemunhos dessas pessoas com vídeo. E eles falaram que a maior honra para eles é cuidar do Santo Sepulcro. Duas famílias muçulmanas. Limpa o Santo Sepulcro, abre para a oração, fecha o Santo Sepulcro. São duas famílias muçulmanas que cuidam do Santo Sepulcro desde o tempo do Salah ad-Din al-Ayyubi, ou seja, da reconquista islâmica. E como sabemos como que ele tratou os cristãos. Que os próprios cristãos escreveram sobre ele e não precisa falar mais do que está evidente e provado historicamente. Então, aqui com os pobres também a gente tem a convivência do mensageiro de Deus, o orgulho de ser como eles. O mensageiro de Deus que passou sobre ele disse: ó Allah, faze-me viver como pobre, morrer como pobre e ressuscitar entre os pobres. O profeta que passou sobre ele não apenas auxiliava os pobres, mas se via como um deles. Isso elevou a dignidade dos necessitados e estabeleceu o valor espiritual da humildade e da simplicidade. E como sabemos, o mensageiro de Deus era o mais pobre de todos eles. E seus de vocês, cadê? Quando o mensageiro e olhou, ele falou: mas esses castelos, com aquela riqueza, com aquele ouro, César, como conhecido, imperador cristão, na Pérsia, a mesma coisa. Aí o cara chega lá para levar a mensagem do imperador. Fala: não, onde está o castelo aqui? Aqui são tudo casas iguais. Cadê o líder de vocês? Falou: aquela é a casa dele ali, ó. Ele se apavorou. Aquela é a casa dele? É, aquela é a casa dele. Era a casa mais simples dentre os muçulmanos, no tempo do Omar. Aí ele falou, bateu lá. O filho dele falou, olha, né, não se encontra. Ele falou, onde está seu pai? Falou, deve estar aí. Tu acha ele pelo caminho. Ele dorme. Às vezes ele está tirado, nas ruas, dormindo. Falou o quê? Falou, é assim. Aí saiu para procurar ele, encontraram ele embaixo de uma árvore, dormindo. E como a gente sabe, o Sayyidina Omar, ele nunca dormiu, irmãos e irmãs. Ele só dormia quando ele não aguentava mais. Ele não tinha um horário como nós, ó. Eu tenho um horário para dormir. Ele nunca tinha. Por isso que tu encontrava ele, às vezes, atirado. Em alguns lugares, na mesquita, atirado. Por que tudo isso? Ele sabia a responsabilidade que Deus colocou sobre ele. Tem uma nação atrás dele. E ele sabia que tinha que ser justo. Às noites, ele andava procurando saber se tinha algum necessitado, precisando, como a gente conhece aquela grande história do Sayyidina Omar, quando ele estava andando com Aslam e viu uma luz fora da Medina, distante, uma fogueira. Ele falou: quem são aqueles, Aslam? Falou: não sei, deve ser viajantes, comerciantes que pararam para seguir a viagem no outro dia. Falou: vamos lá ver. Então pode estar precisando de algo. Vamos lá. Sempre a intenção dele era o quê? Sempre fazer o bem. O Islã ensina isso. Sempre intenciona o bem. O cara bateu na sua porta, te ligou, tu não sabe o que que é, ou tu sabe quem é. Antes de atender o telefone, se essa pessoa está precisando de ajuda, eu vou ajudar ela. Alô, irmão, como que vai? Ah, tu nem sabe, eu estou precisando de tal coisa. Já intencionou. Mesmo que tu não tenha a capacidade de ajudar essa pessoa, tu será recompensada, porque as pessoas são recompensadas pelas suas belas e boas intenções. Então, Omar chegou lá. Quando chegou lá, se deparou com uma mulher. E em volta dela, crianças. Não tinha homem, não tinha ninguém. Aquela mulher solitária, em volta dela, crianças. E ela, com uma panela e com uma colher, girando, fazendo movimento como se fosse cozinhando. Aí o Omar cumprimenta ela, cumprimenta o Omar. E o Omar fala: como que você está nessa situação, sozinha? E ela fala que ela perdeu o marido, que não era dali, tudo. Começa a contar para ele. E ele fala: por que essas crianças estão chorando? Aí ela fala: não tem comida. Ele falou: e o que tu está fazendo aí na panela? Ela falou: eu faço isso para elas acharem que tem comida e elas dormem esperando, cansam, tentando chorar e acabam dormindo, achando que a comida ficará pronta. Omar, quando escutou isso, começou a chorar. Falou: como isso acontece no meu califado? Isso, e eu não conheço essa pessoa. Falou: espera um pouco. Espera um pouco. Foi lá, ele não chegou falando: eu sou o líder dos muçulmanos, eu sou o presidente, eu sou o líder religioso aqui. Não, não chegou falando. Chegou como qualquer pessoa. Ela nem sabia que era ele. Ele voltou. Foi aonde tinha o armazém, onde ficava os alimentos, como a gente conhece hoje as cestas básicas, que eram distribuídas para os necessitados. E colocou no seu ombro algo muito pesado. E o Aslam falou: Omar, deixa que eu carrego para você. Isso aí ele tinha mais ou menos, irmãos e irmãs, acima de 60 anos. Não era um jovem mais, Omar.
e botou aquele saco pesado sobre as costas, cheio de alimento. E o Aslam, companheiro dele, fala: "Deixa, que eu carrego por você". O Omar olha para ele e fala: "Tu vai carregar os meus pecados no dia do juízo final". Ele falou: "Fique quieto". Quando ele respondeu isso, eu saberia que ele não ia deixar. E ele saiu. Chegou lá, não só chegou com um saco: "Toma aí, senhora". Ele mesmo preparou a comida. Ele mesmo alimentou eles. Aí ela fala: "Ah, quem dera você fosse o responsável pelos muçulmanos. Quem dera. E não o Omar. Quem dera fosse você". Ou seja, não gostava do Omar. Não sabia que era ele. Falou: "Quem dera fosse você". Aí o que ele fala para ela? Fala: "Se você ir lá, você me encontrará. Se você for visitar, você vai me encontrar lá". Ou seja, não mostrou quem ele era. "Eu sou o líder, eu não sei o quê". Essas pessoas não faziam isso por ostentação. Por isso que Deus eternizou essas narrativas por testemunhas oculares, como eu falo para vocês, para sempre eternizou pela sinceridade que essas pessoas tinham em seus corações. E aqui, por último, o apoio pessoal, que é com as viúvas e órfãos. O profeta de Deus, capaz sobre ele, disse: "Aquele que cuida da viúva e do necessitado é como um combatente no caminho de Allah, e é como aquele que reza a noite inteira e jejua o dia". Aqui necessitado é órfão. Aqui, no lugar necessitado, é órfão. Ou mesquina, tem algumas, versões. Então o que que o profeta fala? Aquele que cuida da viúva e do necessitado é como o combatente no caminho de Allah, ou seja, aquela pessoa que luta pelas suas terras, pela sua dignidade, pela sua honra, que luta contra a colonização, que luta contra a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade territorial. Então Deus, o mensageiro de Deus deixa isso claro, que cuidar dos órfãos, dos necessitados, das viúvas, perante a Deus, tu terá uma grande recompensa. E o mensageiro de Deus fala em outro dito que a paz de Deus seja sobre ele. Eu e aquele que cuida dos órfãos estaremos no paraíso como esse dedo está no lado desse dedo. Ou seja, próximos, bem perto. Aquele que cuida dos órfãos e das viúvas. O cuidado com os vulneráveis, especialmente mulheres e crianças desamparadas, tem um peso espiritual equivalente aos atos mais nobres de adoração. Isso enfatiza o compromisso social do muçulmano. Então, aqui eu encerro o meu esboço e a minha aula. Quem quiser perguntar, sinta-se à vontade. E que Deus abençoe a todos.